Você anda sentindo alguns desconfortos pelo seu corpo? Como eu, estava com uma dorzinha aqui no meu braço? Pois é, esses desconfortos podem estar relacionados à necessidade de ajustes. Assim como um carro precisa de ajustes, as peças vão ficando soltas, né? Com o desenvolvimento do carro, nós também precisamos de alguns ajustes. E hoje eu estou aqui com o Cássio e nós vamos falar sobre uma técnica maravilhosa chamada quiropraxia. E o que benefícios ou quais benefícios essa técnica pode trazer para a nossa vida, para a sua vida que pode estar aí sentindo dor nesse momento. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho mais sobre a quiropraxia e os benefícios que ela vai trazer pra gente no dia a dia. Quem criou essa técnica? Fala um pouquinho pra mim. Bom, porque sempre que eu pensava em quiropraxia, eu achava que era uma técnica ligada aos movimentos orientais, às técnicas orientais e... Sim, exatamente. Muita gente tem esse pensamento, por ela ser uma técnica de terapia manual, os orientais, eles trabalham muito com isso, mas a quiropraxia não, ela diverte um pouquinho dessa terapia oriental. Ela foi criada pelo DJ Palmer em 1895. Era um pesquisador americano que em uma das suas pesquisas tinha um zelador no seu trabalho que tinha, além de dores musculares, tinha um problema auditivo. E ele, nessas suas pesquisas, fez o primeiro ajuste articular, conhecido na quiropraxia. Ele fez esse ajuste nesse zelador por problemas auditivos, fez um ajuste que a gente chama de ajuste cervical, e por relatos o zelador simplesmente voltou a ouvir. Olha que legal, que bacana! Existem muitos relatos desses supostos milagres na quiropraxia, mas ao passar dos anos, com o avanço dos estudos, nós podemos ver que esses milagres nada mais é do que simplesmente os benefícios desses ajustes articulares. Uma massagem? Acontece tipo uma massagem? Explica pra mim, para os nossos telespectadores ela aqui. Não chega a ser uma massagem específica, ela é uma terapia manual. Muita gente pode se pensar ser uma massagem por ser trabalhada de terapia manual. Mas a massagem em si, ela busca, o principal motivo da massagem busca o relaxamento muscular. A quiropraxia busca o ajuste articular. Então, muitos de nós até já conhecemos, sabe aquele estalo que a gente dá nas costas? Só que feito por um profissional é uma outra coisa. Explica pra gente como é que é esse ajuste. Exatamente. Muita gente conhece a quiropraxia pelos famosos estalos, que muita gente é conhecida como a técnica que quebra, que dá aqueles quebrados, que dá aqueles estalos. Esses estalos nós chamamos de cavitação. Cavitação. Essa cavitação nada mais é quando as nossas articulações estão com desajuste, ela forma umas bolsas de ar. Como nós ajustamos essa articulação, há um rompimento, um estouro dessa bolsa, que muitas vezes pode haver a cavitação ou não após esse ajuste articular, que forma esse barulho em forma de clique, que a gente conhece como os estalos que dá quando a gente ajusta. O clique do corpo, olha, gostei dessa. E eu tinha uma imagem errada, e inclusive algumas pessoas já me disseram que quando acontecia esses cliques, né, esses estalos, estava acontecendo uma fricção do osso e isso não era uma coisa boa. Explica pra gente isso. Bom, a quiropraxia ela é feita por profissionais qualificados para fazer essa técnica. Aqui no Brasil, ela só pode ser feita por fisioterapeutas. E você é fisioterapeuta? Sim, eu sou formado pelo CREFITO 2, formado no Rio de Janeiro, e fiz o curso de quiropraxia. Não basta ser formado em fisioterapia, a pessoa tem que, além de ser formado, tem que fazer um curso de especialização. Sim, uma especialização. Aqui no Brasil, a quiropraxia ela é um curso de especialização. Nos Estados Unidos, tem a profissão quiropraxista, que é uma faculdade à parte. Aqui no Brasil, ela é uma especialização da quiropraxia. Como a senhora estava falando, sim, existe umas formas de instalar, de crepitar o nosso corpo, que pode sim haver essa fricção entre as articulações e causar um desgaste maior na articulação, vindo ocorrer um processo de osteoporose, de artrite mais precoce. Mas falando o quê? Quando a pessoa fica estalando os dedos? Exatamente. Assim? Quando a pessoa estala o dedo assim, pode ocorrer essa fricção que é indesejada, podendo ocorrer
esse aceleramento na artrite, que é um avanço precoce, um desgaste dessa articulação, dessas extremidades. A quiropraxia, para não ocorrer esses desgastes, a gente faz um ajuste diferente. A gente pega na parte fisiológica do corpo, na direção fisiológica, leva até o seu limite e faz um movimento rápido e intenso, que nós chamamos de thrust, que é onde vai ver o ajuste. A gente leva sempre até o avanço máximo da parte fisiológica, sempre respeitando a fisiologia do corpo humano, para não haver esse desgaste indesejado. Tá. Gente, eu compartilho com vocês que eu tava com uma dor aqui nesse braço, assim, era uma sensibilidade que eu falava, ó, será que eu tô com tendinite e tal, enfim. E aí eu fiz uma sessão de quiropraxia, sumiu. Acabou, não tem mais. Então, de repente, pode ser algo que você esteja sentindo e às vezes até muito mais intenso, e que uma técnica como essa, uma ferramenta como essa pode ser muito útil. Fala pra gente aí, quais são que sintomas que normalmente as pessoas trazem quando elas procuram um quiroprata? Bom, muita gente no Brasil hoje em dia procura o quiroprata quando está geralmente com dores na coluna, muito mais na coluna lombar ou na cervical. Muitas vezes as pessoas não têm muito entendimento e, como a senhora falou, estava com uma dor no braço. Muita gente acha, estou com uma dor no braço e não estou com uma lesão no braço. Muitas vezes não é. Como eu estava falando do caso do primeiro ajuste do DJ Palmer. Ele estava com um déficit auditivo e foi feito um ajuste na cervical. O nosso corpo ele é feito de dermatos e miótomos. Esses dermatos e miótomos... Esses nomes estranhíssimos, o que é isso? Esses dermatos e miótomos são, como posso dizer, seriam as ramificações do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele começa a partir do cérebro. E daí ele se ramifica para todo o corpo. Então, em base de C1 e C2 na coluna cervical, nós temos um sistema nervoso que vai ligar tanto para o sistema auditivo como para a parte do braço. Está tudo conectado. Então, muitas vezes a pessoa está sentindo um problema no braço e pode ser um desajuste articular na base da cervical. Por exemplo, essas dores normalmente que as pessoas sentem no ombro, muitas vezes pode estar ligado sim a uma tendinite, a uma bursite, mas às vezes pode ser um comprometimento nervoso. A coluna cervical ou a coluna torácica, independente da coluna, da parte que for, ela é formada ligada assim. Como ela está desajustada, ela pode estar rotacionada. Essa rotação que ela pode fazer, ela pode comprimir alguns nervos que vai dar umas parestesias. Essas parestesias nada mais, nada menos seriam que formigamentos que a gente pode sentir ao longo do corpo. Que isso seria resposta fisiológica do nosso corpo dizendo que tem alguma coisa ali que não está correspondendo muito bem. Formigamento e dormência também pode ser? Sim, também pode ser. Acho que eu estou precisando de um ajuste, de uma sessão. Vou fazer logo em seguida desse bate-papo. Quais são os benefícios de uma maneira geral? De uma maneira geral, após uma sessão de quiropraxia, o benefício principal que a pessoa vai sentir, sendo esse intuito ou não de fazer, vai ser um relaxamento muscular. Porque quando o nosso corpo está desajustado, para o nosso corpo continuar funcionando bem, para nos manter bem, o nosso corpo, ele mesmo se ajusta para poder a gente continuar no dia a dia. No caso desse super estresse que a gente tem, sim, seria recomendado uma massagem, mesmo que a pessoa não esteja com dor, sim, já que você falou que provoca um relaxamento, então para alívio do estresse seria um dos tópicos. Um dos tópicos, porque muitas vezes quando nos estresses que a gente vive, principalmente no dia a dia de hoje, o nosso corpo, ele se desajusta. Não só desajustes articulares, mas o nosso corpo ele entra em desarmonia com nós mesmos e isso, consequentemente, gera respostas fisiológicas no nosso corpo. O nosso eu, muitas vezes, por estar desajustado, pode nossa causar... mente estressada, sim, né? Tanto que muita gente pode vir a ter problemas de desajustes articulares por conta de depressão, por conta, principalmente as mulheres, em períodos hormonais. Isso causa muitos desajustes articulares que muitas vezes nós mesmos não percebemos.
Você falou do benefício para aliviar a ansiedade, né? O estresse, o que mais? As dores, de uma maneira geral. De uma maneira geral, as dores. E você falou, por exemplo, que a depressão pode causar um desajuste, é isso? Sim. Ou seria o contrário? Um desajuste poderia levar a uma depressão? Vice-versa. Tanto um desajuste pode vir causar uma depressão, que muitas vezes as pessoas, por estar desajustada, pode vir a sentir muitas dores e isso causar uma tristeza, dessa tristeza virar uma tristeza profunda e criar uma depressão. E muitas vezes, para a pessoa estar deprimida, a pessoa fica mais reclusa, mais retraída. Então, por ela estar mais reclusa, mais retraída, isso pode vir a causar desajustes também. Cássio, e o que está acontecendo hoje quando a maioria de nós, né, o tempo todo estamos nessa postura aqui, olhando o celular ou mexendo no computador? Então, isso é um você diz sobre isso? Além da postura, que a maioria, uma boa parte das pessoas senta, né? Já tem essa tendência para olhar o celular, o computador e, enfim, quais são as consequências disso para o corpo? Isso é um estudo que nós da fisioterapias temos, tem muitos artigos hoje em dia falando exatamente sobre isso. O telefone, o computador, essa modernização, ela veio para nos ajudar em muita coisa, mas infelizmente em muitas outras coisas ela está trazendo uns malefícios. E esse vício do telefone, de ficar muito tempo assim, nessa posição, está trazendo um problema que tem estudos que dizem que daqui a 5 anos cerca de 95% da população vai ter dores ou problemas ligados a essa má postura. Vai ter um avanço muito grande. É porque é muito tempo, tanto pra gente, profissionalmente, ou fora disso, né? As interações sociais hoje acontecem. E antigamente não tinha tanto esses problemas, e hoje em dia nós vemos crianças de 5, 6 anos já sentado que não brinca na rua, fica sentado brincando com o telefone. E fica sentado de uma maneira muito desadequada no sofá, com o telefone muitas vezes nessa posição. Quanto tempo seria assim o ideal, por exemplo, para uma criança, os pais consentirem uma criança mexer no celular, ou que não cause tanto transtorno, sabendo que o mais importante é a pessoa estar na postura correta, né? Exatamente. Mas digamos que ela não esteja. Mas seria o quê? 1 hora? Ou isso não depende do fator? Isso depende muito, isso varia muito de pessoa para pessoa, não tem um tempo específico para isso. Isso, como a senhora falou, baseia muito na nossa postura que a gente vai ficar. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Seria bom o mínimo de tempo possível. E sempre prestar atenção na postura que a criança vai ficar. Uma sessão quiroprática, numa sessão a gente, por exemplo, já resolve uma questão de uma dor ou precisa de uma sequência? Quantas sessões são? Varia muito do que a pessoa esteja sentindo. Porque muitas vezes, um exemplo clássico da torcicolo. A torcicolo, em apenas um ajuste, a pessoa já vê uma diferença de 90% de melhora. Uau. Em apenas um ajuste. Quando a pessoa tem um problema já mais voltado ao sistema nervoso, às vezes pode vir a sentir uma melhora absurda em uma sessão e às vezes no decorrer da sessão. Não tem assim uma sessão específica X pra gente fazer. Porque vai acompanhando o movimento. Fez uma sessão, teve uma melhoria de 30%, faz uma segunda, é mais 30%. Sempre antes da gente fazer as sessões da quiropraxia, a gente faz uma anamnésia, a gente faz um questionário com o paciente. Pergunta como ele está se sentindo, o que ele está sentindo. Quais são os sintomas assim mais corriqueiros. Faltou a palavra. Os mais consequentes, mais decorrentes são as dores de cabeça, zumbido no ouvido, fortes dores na coluna, fortes dores na coluna, na parte da região lombar. São geralmente os principais motivos que trazem a pessoa a procurar um quiropraxista. Principalmente desajuste na coluna lombar ou na coluna cervical em si. São os principais motivos que as pessoas vêm buscar um quiropraxista. E há uma técnica que hoje em dia está crescendo muito, principalmente no meio desportivo. Muitos atletas hoje em dia vêm procurar a quiropraxia como uma forma de prevenção.
porque eles sabem que eles têm uma gama de treino muito grande. Então, por esses desajustes articulares, pode vir a ocasionar lesões nele posteriormente. Então, antes deles causarem uma lesão, hoje em dia estão começando a procurar os fisioterapeutas com a quiropraxia e outras técnicas como uma forma de prevenção a essas lesões. Eu acho que hoje todos nós estamos expostos a tantas atividades, né? Corre para lá e para cá, que na verdade a nossa vida é um corre-corre tremendo. Então vale para todo mundo, não somente para os praticantes de esportes. Com certeza. Gente, uma coisa muito bacana para quem está assistindo essa entrevista e mora na região aqui de Duque de Caxias, especialmente na Taquara. Imagina, Deus me mandou um presente. O Cássio atende aqui na Taquara, olha que legal. E vai atender também na Unindo Corações. Mas a gente vai deixar o contato deles aqui para vocês fazerem contato se vocês quiserem e desfrutar dessa maravilha que é a quiropraxia, essa ferramenta que pode ajudar a descomprimir os nossos nervos que podem estar causando dor na nossa vida. Cássio, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora para mim e eu vou fazer minha massagem agora. Eu que agradeço e vamos lá fazer esses ajustezinhos e botar o corpozinho em dia. Fazer minha massagem não, fazer os meus ajustes, apertar os meus parafusos. Obrigada, Cássio.